Israel Adesanya e Sean Strickland se enfrentaram na luta principal do UFC 293 lá na Austrália e quem venceu não foi o campeão, não foi o maior favorito do card, Israel Adesanya. O Sean Strickland, que pagava R$ 6,20 momentos antes da luta começar, venceu a luta e não só venceu, ele venceu na decisão depois de 25 minutos e 25 minutos de trocação. O Sean Strickland chocou o mundo. Todo mundo, inclusive eu, achava que para o Strickland ter chance de vencer, ele teria que usar o grappling, a luta agarrada, aplicar quedas, encurtar, cansar o Adesanya. E não, ele venceu na própria trocação. O cara teve uma performance espetacular e calou o mundo, ele chocou o mundo. Realmente foi surpreendente. Então, é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora. Não tem como não se empolgar. Eu gosto do Adesanya, né? Todo mundo sabe disso, eu falo bem aqui dele, mas o Strickland, que é um cara que eu também curto o estilo dele, né? É um cara meio maluco, mas é um cara bem legal, bem divertido. Ele conseguiu ter uma estratégia perfeita e se consagrar campeão. Então eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas antes de começar, eu só queria pedir para você conferir se você está inscrito aqui no canal, confere aqui embaixo do vídeo. Se não tiver, clica em inscrever-se aí, deixa o sininho ativo, você não paga nada e tem todo o conteúdo aqui de graça. E se você quiser ainda mais, né, além de se inscrever, você pode criar sua conta na Stake, que eu também vou deixar o link aqui no comentário fixado, que é a parceira oficial de apostas do UFC, e foi onde eu apostei no Adesanya e perdi dessa vez. Aliás, tô pensando aqui se eu vou postar o vídeo, o corte da live do que aconteceu. Foi bem triste, mas enfim, se der vontade eu posto aqui. Vamos lá, só de lembrar disso já dói, né? Mas vamos lá falar da luta então, da parte boa. A luta foi sensacional, eu achei a luta sensacional sim, né? Muita gente pode falar, mas uma luta morna, teve um momento até que vaiaram e tal, mas a luta... Quem curte e entende o que estava acontecendo ali vai achar que foi uma luta boa. E por que foi? Porque a gente viu a pura estratégia, o puro plano de jogo fazendo diferença. O Sean Strickland nitidamente tinha um plano de jogo traçado e ele seguiu corretamente e ele viu que estava funcionando e conseguiu executar de forma perfeita até a luta terminar. Ele não mudou. Do jeito que ele começou lutando no primeiro round, ele foi até o último. E por quê? Porque ele viu que estava funcionando. Já o Adesanya é exatamente o oposto. Ele aparentemente não tinha um plano de jogo específico para o adversário, que era o Sean Strickland, e ele, quando viu que não estava funcionando, continuou no mesmo plano de jogo. Ele não mudou em nada a forma como ele estava lutando, mesmo sabendo que estava perdendo a luta até o final, ele simplesmente não mudou a postura. Ele continuou tentando as mesmas coisas, a mesma movimentação, a mesma combinação de golpes, exatamente a mesma atitude. Eu não sei se o psicológico abalou porque ele sofreu ali no primeiro round e tal, mas enfim, não teve alteração nenhuma na forma de lutar. Também se fosse uma questão de falta de plano de jogo, no meio da luta não ia ter muito o que fazer. Enfim, pagou caro por isso. Perdeu na área dele e no final da luta ainda com o Strickland gritando na cara dele e chutando ele ali, chamando, né, e a torcida enlouquecida e ainda perdeu o cinturão dentro de casa. Então o Strickland está de parabéns. Mas, falando mais detalhado aqui da luta, o que aconteceu? E eu quero traduzir, primeiro eu vou falar a parte mais subjetiva, né, e depois eu vou trazer os dados e provar para vocês por que essa afirmação que eu vou fazer, né, do Strickland fez a diferença. O Strickland ganhou a luta na base da defesa. O Strickland, eu já falei em outros vídeos, ele tem a melhor defesa dos golpes na categoria peso médio. A defesa de golpes dele é absurda. E a defesa dele consiste no quê? Consiste naquela guarda de boxeador que ele usa, meio Floyd Mayweather, né? Uma mão protegendo o corpo, ele usa bem o ombro ali, e a outra mão um pouco mais alta, e ele usa bem os antebraços, tanto do braço direito quanto do esquerdo, né? Mesmo o braço no corpo, ele levanta ali e dá aqueles bloqueios, então ele evita muitos golpes no rosto e também no corpo. Tanto é que ele saiu com o rosto limpo dessa luta, né? Dá pra ver aqui, o rosto dele não tem nada. Só que, qual que é o problema dessa guarda? Esse estilo dele, até às vezes meio de lado, esse estilo bem boxeador. O problema é que as pernas ficam expostas, né? Então, ele fica muito pesado ali na perna, não movimenta tanto e não defende tanto as pernas, então é um problema. E foi o que o Adesanya acabou
acabou explorando. O Adesanya, aliás, sempre explora os chutes, né? Então, o Strickland tomou bastante chute nas pernas. Começou uma hora a tentar tirar a perna, fazer um checkzinho ali, mas realmente a parte vulnerável, entre aspas, da defesa do Strickland é da cintura para baixo, porque da cintura para cima ele se defende muito bem, né? Então, qual foi o plano de jogo dele? Ele é um cara que sempre anda para frente, então ele andou para frente o tempo inteiro, os 25 minutos, ele cercou a Adesanya, não parou de andar para frente, só que ele ia para frente com a defesa postada e ele não ia atacando, né? Ele não cometeu o erro que ele cometeu com o Poatan, né? E o erro que ele, se cometesse com o Adesanya, ele perderia a luta, que é ele ficar com a iniciativa de bater. Então, apesar da movimentação dele ser ofensiva, dele ir pra cima, tirar o espaço e tal, ele foi dentro do casco dele de tartaruga, ele esperava o Adesanya bater, porque o Adesanya precisaria bater para ter espaço, para afastar o Strickland dele, e aí quando o Adesanya batia, que o Strickland bloqueava tudo, depois de bloquear, ele golpeava, né? Então ele acabou sendo muito mais efetivo na trocação. E o Adesanya ficou sem opção, porque todos os golpes que ele jogava, ele não conseguia passar da barreira da cintura para cima do Strickland. Então, ele ficou sem ter o que fazer, né? E ficou usando o chute, que é o máximo que ele podia conectar. E aí, numericamente, a gente vai ver tudo isso se traduzindo na realidade. Tudo isso que eu tô falando se traduz aqui nos números que a gente já vai ver. Então, basicamente, a estratégia, o plano de jogo do Strickland era: tira o espaço, encurta, né? Tira essa vantagem da Adesanya de estar em todo lado e na distância, só que não bate, porque o Adesanya é um excelente contragolpeador, então é isso que ele quer, então você se aproxima, deixa ele te bater para ele tentar achar o espaço, porque ele vai ser obrigado a te bater, senão ele vai ficar abafado ali, e aí sim vai tomar golpe, porque quando a Adesanya ficava na grade sem espaço, aí o Strickland batia, porque não tem pra onde você esquivar, você tem a grade atrás de você, e é justamente aí que o Strickland conseguiu os bons momentos de fazer o Adesanya sentir e tomar knockdown e etc. Então, o Adesanya não tinha opção. Ou ele batia para abrir espaço, ou sem espaço ele apanhava. Então ele ficou numa sinuca de bico, né? E aí, quando ele batia para achar o espaço, que era uma das opções que sobrava, o Strickland bloqueava tudo e contra-golpeava. Então, o Strickland matou o jogo do Adesanya na trocação, e isso é sensacional. A gente assistiu um jogo de xadrez ali com uma execução perfeita, né? Então isso é MMA e é sensacional você ver um cara que pagava mais de R$6, um cara que todo mundo colocava na conta dele que ele tinha que usar o grappling para ganhar, o cara conseguir vencer, né? E o mais legal é que o Adesanya, que todo mundo fala que não tem humildade e tal, foi lá, elogiou, levantou a mão do Strickland e tal, o Strickland também elogiou ali o Adesanya aplaudiu o Strickland, então a postura muito legal dos dois, né? Todo o trash talk, tudo ali para vender, os dois tiveram uma postura bem legal. Mas vamos aqui traduzir em números isso que eu falei, só para vocês entenderem a dimensão do que o Strickland fez, tá? Porque parece, né, tá falando tudo isso só porque ele ganhou, não sei o quê. Não, é porque ele realmente teve uma performance excelente, né? Não tem porquê o cara ter uma performance boa e eu não falar a verdade, né? Assim como quando a Adesanya luta bem eu venho em elogio, agora ele lutou mal, eu tenho que chegar e criticar a performance, né? É natural. Então, quando a Adesanya brilha e é um gênio, eu venho aqui e falo, caralho, o cara foi um gênio. Só que agora ele não foi, né? Nitidamente se afogou, né, num plano de jogo ali do Strickland, que é muito menos técnico do que ele na trocação, e ainda assim venceu muito bem, né? 4-1 para os juízes. Para mim, talvez um 3-2, o Adesanya ganhou no segundo e terceiro, mas 4-1 completamente compreensível, porque eu mesmo no terceiro round fiquei bem na dúvida. Agora, indo para os números, né, só para a gente fechar esse vídeo, para vocês terem ideia, a precisão dos golpes do Adesanya é em média de 50%, é até um pouco mais. Agora caiu porque acabou de ter essa luta, né? Mas pega esse número, mais ou menos 50% de precisão. Quanto foi a precisão da Adesanya no primeiro round, dos golpes? O Adesanya teve 30% só de precisão, e isso é muito baixo em relação às outras lutas. No segundo round ele teve 31%, no terceiro 36%, no quarto 39% e no quinto 35%. Então o Adesanya, basicamente a luta inteira, ele que tem uma precisão que ele acerta metade pelo menos dos golpes, né, em média, ou seja, pelo menos metade, o cara acertou 1/3 ou menos. Então, ele quase não conseguiu acertar o Strickland. E outro detalhe, o Strickland teve 51% de precisão, 50%, 48%, 60% e 50%. Então, foi muito mais preciso e, portanto, também conectou muito mais golpes no total. E não é só esse número que chama atenção. Se a gente pega os golpes na cabeça, o Strickland conectou muito mais. O Strickland conectou 22 golpes na cabeça no primeiro round, tomou um só. O cara só tomou um golpe na cabeça. Será que a defesa dele é boa? Ele tomou 3 golpes só no corpo.
O resto tudo foi na perna. Segundo round, o Strickland conectou 11 na cabeça, tomou só 3. Ou seja, em 2 rounds ele já tomou 4 golpes na cabeça. Tá boa essa defesa pra vocês? No terceiro round, o Adesanya só conectou 4 na cabeça. Ou seja, em 3 rounds, o Strickland só tomou 8 golpes na cabeça, né? E ele conectou 12. No quarto round, ele tomou 10 golpes na cabeça, o Strickland, conectou 22. E no quinto round, ele tomou só 4 golpes na cabeça e conectou 18. Né? Então, se a gente pega isso, os golpes na cabeça e no corpo, o Strickland tomou muito pouco, né? E a grande diferença de golpes foi nas pernas, mas aí é uma pontuação menor. Então, provou que da cintura para cima a defesa dele estava excelente. Outro número, só para a gente fechar aqui, o Adesanya conectou na cabeça do Strickland 23% dos golpes dele. Só para vocês terem ideia, vamos comparar com os outros adversários. Contra o Poatan, ele conectou 43. Contra o Strickland, 23. Contra o Poatan, 43. Contra o Poatan, na outra luta, 46. 47, na verdade. Depois, contra o George Cannonier, 51% na cabeça. Depois, contra o Robert Whittaker, 45% dos golpes na cabeça. E contra o Marvin Vettori, 45%. Ou seja, contra o Strickland foi metade do que foi o menos ali, que foi o Whittaker. Ou seja, o Adesanya não achou o rosto do Strickland. Ou seja, a defesa na cabeça e também no corpo do Strickland foi sensacional e fundamental para a vitória dele. Então, é isso, né? Eu queria só trazer os dados aqui para mostrar como o Adesanya não conseguiu vencer o Strickland na trocação. Sensacional o plano de jogo, a execução, a calma, e é isso. Né? De um lado a gente teve um cara que foi perfeito no plano de jogo e na sua execução, e do outro a gente teve um cara que parecia sem um plano de jogo, porque foi o que eu falei, não conseguiu mudar nada, ficou fazendo a mesma coisa a luta inteira, e também a execução, assim, foi o que tinha, né? Não vou nem falar que a execução foi ruim, é que ele não tinha pra onde mudar, ele não mudou a estratégia. Então, ele tentou a estratégia que ele tinha na cabeça ali, e não era o suficiente, então por mais que ele tentava os golpes ali e tal, não ajuda, né? Sensacional a performance do Sean Strickland. Então, é isso. Tá de parabéns. Como eu falei aí, já dei uma resumida, trouxe os números aqui para fundamentar isso. Então, a movimentação, a defesa, esperar os golpes virem, contra-golpear, se encurralou, aí solta os golpes. Teve a calma de executar tudo isso. Então, vou falar que eu não imaginava que o Sean Strickland era capaz de ter uma performance desse nível. Realmente foi chocante. Quem assistiu a live viu que eu fiquei sem reação, realmente, porque não esperava o Sean Strickland vencendo, não esperava uma performance de um nível tão alto e de tanta inteligência, e não esperava o Adesanya, por outro lado, sem recurso. A gente viu um Adesanya sem opção, sem caminho, sem ter o que fazer. Então foi chocante dos dois lados, mas é por isso que eu gosto tanto desse esporte. Mas comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você achou da performance do Strickland? Você achou tão chocante assim também? Ou não, você já achava que ele ganhava, né? Se alguém achava aí, tá rico, né? Porque pagava 6,20. Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu, falou!